Olá, tudo bem? Professor José Ricardo aqui para mais um vídeo, agora começando uma sequência de 3 vídeos falando sobre forças intermoleculares e o que elas podem influenciar aí dentro da química, beleza? Vamos lá então, sem enrolação, tá aqui. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre 2 tipos de força, de polo induzido e de polo permanente, ok? Mas, dando uma ideia geral, as forças intermoleculares, são forças de atração que atuam entre moléculas, então intermoleculares, entre moléculas. Existem as forças intramoleculares, que é dentro da molécula, são dentro da molécula. Essas a gente chama de ligações químicas. Então já tem uma sequência de vídeos aqui sobre ligações químicas, né? Então, agora, entre uma molécula e outra, a gente chama de forças intermoleculares. E, essencialmente, a gente trabalha com esses 3 tipos aqui, ó. Ligações de hidrogênio, antigas pontes de hidrogênio, que a gente vai falar num outro vídeo, e as duas que a gente vai falar nesse vídeo, de polo ou de polo permanente, e forças de London ou de polo induzido. Beleza? Então, nessa aula vamos falar dessas duas, depois vai ter uma outra aula só sobre ligações de hidrogênio. Vamos lá então, primeiro a de polo induzido, que é a mais fraca das forças, né? Então tá aqui embaixo, a mais fraca das forças intermoleculares. Ela ocorre com moléculas que são apolares, tá? Então que não tem diferença de polaridade ali, considerando a molécula. Mesmo que eu tenha ligações polares dentro da molécula, a molécula é apolar, ok? Outros nomes para elas, né? Forças de Van der Waals ou forças de dispersão de London ou simplesmente forças de London, tá? Vamos aqui a um exemplo, tá? Imagina aqui que isso representa a molécula do gás hidrogênio. Então, 2 átomos de hidrogênio, esse que está se movimentando aqui são os elétrons os 2 elétrons, né, o par de elétrons da ligação que estão ali circundando os 2 núcleos, ok? Essa molécula sozinha não tem diferença de polaridade nenhuma, porque ela é apolar, né? Agora, se eu colocar outra molécula dessa bem pertinho, olha o que aconteceu agora. Coloquei outra molécula aqui, ó. Os elétrons que estavam vindo bem até essa parte aqui, agora não vão vir mais, porque desse lado agora ficou elétron também. Então, os elétrons acabaram se repelindo. Então, eu causei momentaneamente um lado da molécula, né, de ambas as moléculas, ficou mais negativo, porque os elétrons estão mais para aquele lado, e o outro lado ficou mais positivo. Então, gerou o dipolo, né, os 2 polos, positivo e negativo, nas 2 moléculas. Só que isso acontece por fração de segundos, quando tem a aproximação das moléculas. Depois que a molécula sai, ó, tirei a molécula daqui, volta ao normal. Só que isso aí vai acontecer várias vezes, à medida que as moléculas forem se aproximando. Isso vai acontecendo repetidas vezes ali dentro da substância. E dependendo da quantidade, da intensidade de vezes que isso acontece, pode influenciar, por exemplo, se as substâncias estarão sólidas, líquidas ou gasosas na nossa condição ambiental, por exemplo, tá? Então, isso aqui de polo induzido, pensando com uma molécula pequena como o H2. Vamos de outro exemplo, no CCl4, né? Que é o chamado tetracloreto de carbono. A gente tem aqui, então, essa molécula, os verdes são o cloro e o cinza aqui é o carbono. A gente tem essa molécula apolar também, ó, porque essas setinhas aqui, embora cada ligação seja polar, elas se anulam, porque todos os átomos externos são iguais, né? Então, a molécula apolar tem o nosso momento diferente, igual a 0, né? Por isso que ela é apolar. Como que ficaria, então, uma representaçãozinha delas aqui para a gente ver a formação momentânea do dipolo, né? Representar aqui a formação momentânea. Então, essa parte aqui, ó, né, mais externa, como se estivesse, né, recobrindo aqui a molécula, daquele desenho anterior, seria aqui onde estão os elétrons, né? A gente chama isso de nuvem eletrônica. Essa representação aqui tenta mostrar mais ou menos onde estariam os elétrons ali. Então, quando as moléculas se aproximam, elas são apolares, mas elas se aproximam momentaneamente e vai criar aquela parte mais negativa e a parte mais positiva. Porque essa região aqui, onde estão esses elétrons, na hora que se aproximam, né, para que essas nuvens eletrônicas se aproximam, eu tenho cargas negativas se aproximando. Então, vai ter um deslocamento, né? Uma das moléculas vai ficar aqui nessa região mais negativa, os elétrons se concentram aqui,
e repelem os elétrons da outra molécula para um lado oposto. Com isso, o lado, né, aqui dessa molécula, no caso aqui o lado esquerdo, vai ficar com menos elétrons, vai ficar mais positivo, e isso gera lá também do outro lado uma parte mais positiva. Só que isso só acontece quando elas estão perto. Quando elas estão afastadas, você não tem essas cargas parciais. Então essa é a ideia do dipolo induzido. Ele é induzido por quem? Pela proximidade dessas chamadas nuvens eletrônicas, que são os elétrons mais externos ali de todos os átomos que compõem a molécula. E como essas moléculas estão representadas aqui são apolares, elas não têm já internamente um polo positivo e um polo negativo. Esse polo só vai ser adquirido quando elas estiverem próximas, tá? Quando elas estiverem afastadas, elas estarão sem essa diferença de carga, ok? E onde que tem isso aí, né? No nosso dia a dia a gente tem algumas situações onde essas forças intermoleculares atuam. Por exemplo, nas nossas paredes, com as lagartixas, né, que estão aí subindo pelas paredes. Então aqui, obviamente, é uma representação fantasiosa de uma lagartixa com um taco de golfe, né? Mas então a patinha das lagartixas, né, elas têm uma área de contato muito grande e substâncias apolares nessas patinhas e nessas ranhuras que tem nas patinhas dela. Isso permite, então, que uma grande quantidade de interações desse tipo de polo induzido aconteça entre esses membros da lagartixa e a superfície onde elas sobem. Então, estudos apontam que a aderência da lagartixa nas paredes se deve a forças desse tipo, forças de dipolo induzido, ok? Então, exemplinho aí da lagartixa. Agora vamos para o outro tipo de ligação dessa aula, que é o dipolo permanente, ou dipolo-dipolo. Esse tipo, né, de ligação de força intermolecular ocorre entre moléculas polares, ou seja, aquelas que já têm naturalmente um polo interno, né? Dentro delas ali tem uma diferença de polaridade, uma parte positiva e negativa. Diferente da anterior, que não existe esse polo e só quando aproxima uma molécula da outra é que esse polo surge. Aqui não, aqui elas já são polares, tá? E por isso elas são mais intensas, são forças mais intensas que aquelas do dipolo induzido, ok? Então, vamos a um exemplo aqui, o CH3Cl é uma molécula polar, ó, todos os hidrogênios perdem para o carbono e o carbono perde para o cloro, então eu tenho uma resultante aqui para cima, o meu momento de polar é diferente de zero, uma molécula polar. Olha como é que ficaria a representação da nuvem eletrônica dessas moléculas polares. Observa agora que já tem uma parte mais azul e uma parte mais vermelha. Isso aí indica, dentro da química, a parte mais vermelha indica uma carga mais negativa naquela região e o azul indica uma carga mais positiva. Então aqui a gente tem uma carga parcial negativa, carga parcial positiva. O mesmo na molécula do outro lado. Então aqui, essa carga positiva e negativa já existe por característica interna da molécula. Então o que eu tenho aqui já é efetivamente uma atração entre essas cargas opostas, né? Então, por já existirem essa carga, elas vão se sentir atraídas. Diferente daquela que é apolar, que só haveria atração quando elas se aproximam muito. Quando elas se aproximam, aí é que elas se atraem, porque momentaneamente há geração de cargas. Aqui não. Aqui elas já vão se sentir atraídas o tempo todo. Por isso é mais forte esse tipo de ligação intermolecular do que a outra. Porque esses polos aqui já existem. Então vai promover uma constante atração dessas moléculas, uma intensidade muito maior do que nos casos anteriores. Ok? Então essa é a ideia das moléculas polares. Tem então dipolos já fixos ali, permanentes, e portanto eles se atraem com uma intensidade maior do que lá com as moléculas apolares. Ok? Então era isso nessa aula sobre dipolo induzido e dipolo permanente. Se você gostou e tiver a oportunidade aí, deixa o seu curtir, seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.